Hare Krishna. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Bem-vindos à nossa leitura diária do Chaitanya Charitamrita, o néctar das lilas do Chaitanya Katha. Antes de iniciarmos, deixe-me oferecer minhas reverências a Srila Prabhupada. Deixe-me oferecer minhas reverências a todos os nossos ouvintes e peço a todos vocês que nos abençoem para que possamos encontrar as palavras certas em glorificação a Chaitanya Mahaprabhu e perdoem as minhas imperfeições na apresentação dessa literatura sagrada. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasachade Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorangira De Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suchi Devi Pranamami Hari Priye Vanchakao Patarubhescha Kripa Sindhu Bhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então, lendo do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 1, os passatempos posteriores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nesse capítulo, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami nos dá a sinopse do Madhya Lila e Antya Lila, os passatempos intermediários e finais de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então vamos ler o verso 260. Tabe sanatana gosanira puna agamana jaistamase prabhutan de kaila parikshana. Depois disso, Sanatana Goswami encontrou o Senhor novamente, e o Senhor o testou em um calor escaldante durante o mês de Aista. Satisfeito, o Senhor enviou Sanatana Goswami de volta a Vrindavana. Depois disso, ele foi maravilhosamente alimentado pelas mãos de Shri. Então, Sanatana Goswami estava ali em Jagannatha Puri, obtendo a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sanatana Goswami é um dos principais devotos em nossa linha de sucessão discipular. Sri Chaitanya Mahaprabhu, por 2 meses consecutivos, ele falou a filosofia da consciência de Krishna para Sanatana Goswami e o enviou a Vrindavana para escrever livros e também para escavar os locais sagrados das lilas de Krishna. Então aqui Chaitanya Mahaprabhu está em Jagannatha Puri com Sanatana Goswami, e aqui ele mais uma vez o envia de volta, não? Sanatana Goswami já estava em Vrindavana, veio visitar Chaitanya Mahaprabhu, e assim Chaitanya o envia de volta para continuar o seu seva, o seu serviço devocional, de escrever e também de
escavar ou encontrar, restabelecer os locais sagrados de peregrinação, os locais sagrados das lilas, os passatempos de Radha Krishna. E também aqui se descreve que ele foi maravilhosamente alimentado pelas mãos de Advaita Acharya Prabhu, maravilhosamente. Esse é um dos relacionamentos amorosos entre os Vaishnavas. Sri Rupa Goswami diz que existem diferentes relações, existem relações amorosas entre os Vaishnavas. Entre elas é dar prashada e aceitar prashada, oferecer alimento e receber alimento, alimento oferecido a Krishna. Um Vaishnava, quando ele recebe um Vaishnava superior, ele com muita satisfação cozinha para aquele Vaishnava superior, com muita satisfação. Essa deve ser a nossa etiqueta, essa deve ser a nossa cultura. Prabhupada veio para nos trazer toda uma cultura, toda uma etiqueta. O Chaitanya Charitamrita é uma aula de etiqueta. No Chaitanya Charitamrita nós aprendemos como deve ser o relacionamento entre os Vaishnavas. E como Sri Rupa Goswami diz, o relacionamento amoroso entre os Vaishnavas, dar prashada e oferecer prashada e tomar prashada, receber prashada. Então aqui se diz que maravilhosamente Advaita, ele alimentou Sanatana Goswami com suas próprias mãos. Imagina, Sanatana Goswami era um servo humilde de Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Acharya era um irmão espiritual de Chaitanya Mahaprabhu. Então Sanatana Goswami, ele era um sobrinho espiritual de Advaita Acharya. E Advaita Acharya é a própria expansão plenária do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então a própria Suprema Personalidade de Deus aqui, Advaita Acharya, está nos dando uma aula de etiqueta Vaishnava. Como que quando nós recebemos ou temos um Vaishnava superior, avançado, nós devemos sempre satisfazê-lo, principalmente por oferecer alimentos saborosos. Então assim, depois que Chaitanya Mahaprabhu envia Sanatana Goswami de volta a Vrindavana, ele consulta particularmente com Nityananda Prabhu. Ele consulta com Nityananda Prabhu e então ele o envia para pregar na Bengala. Então os associados do Senhor, todos tinham seus deveres, as suas lilas, as suas obrigações para com Chaitanya Mahaprabhu. Os Goswamis de Vrindavana, Chaitanya Mahaprabhu ordenava que eles vivessem em Vrindavana. Vivessem em Vrindavana, fizessem o seu bhajana em Vrindavana, escrevessem literatura, descobrissem os locais sagrados, os locais das atividades de Radha Krishna. E para alguns outros, Chaitanya Mahaprabhu os enviava para pregar. E entre eles, Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu foi o pregador mais importante de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu enviou para a Bengala, Nityananda Prabhu, ele pregava por toda a Bengala, como diz aqui no Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Mahaprabhu enviou para a Bengala para pregar o amor a Deus, pregar Bhakti, o culto da Bhakti. Então assim, na mesma linha, no mesmo humor, né, de Chaitanya Mahaprabhu, Gaudiya Vaishnavismo, nós temos que imbibe, nós temos que aceitar para nós esse mesmo humor de pregarmos a consciência de Krishna, tanto quanto pudermos. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele envia Nityananda Prabhu para pregar na Bengala. E também ali aparece a Vallabhabhata, que se encontra com Chaitanya Mahaprabhu. Vallabhabhata, ele fundou a Vallabha Sampradaya.
Vallabha Sampradaya. Mas Chaitanya Mahaprabhu não estava muito satisfeito com ele, porque ele escreveu o seu próprio comentário do Srimad Bhagavatam e minimizou o comentário de Sridhar Swami. Sridhar Swami é um dos maiores, ou talvez o maior comentarista do Srimad Bhagavatam. Prabhupada baseia o seu Srimad Bhagavatam em Sridhar Swami. Prabhupada sempre cita Sridhar Swami. Não Sridhar Swami, o seu irmão espiritual. Prabhupada tinha um irmão espiritual, Sridhar Swami. Mas esse Sridhar Swami é o comentador original do Srimad Bhagavatam. Então, assim, Chaitanya não estava satisfeito com Vallabhacharya porque ele como que subestimou a Sridhara Swami. E assim, continuando Chaitanya Charitamrita, depois de explicar as qualidades transcendentais de Ramananda Roy, o Senhor enviou Pradyumna Mishra para a sua residência. Pradyumna Mishra, outro grande devoto de Chaitanya Mahaprabhu, foi enviado para a residência de Ramananda Roy. Para quê? Chaitanya Mahaprabhu enviou ali para que ele aprendesse Krishna Katha da boca de lótus de Shri Ramananda Roy. E aí se descreve que depois disso, Chaitanya Mahaprabhu, ele salvou o Gopinatha Patanayaka, que era o irmão mais novo de Ramananda Roy. Ele salvou ele de ser condenado à morte pelo rei. Tudo isso será descrito com mais detalhes à medida que nós vamos lendo o Chaitanya Charitamrita. Ramachandra Puri, ele criticou a alimentação do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Então esse Ramachandra Puri aparece também nas páginas do Chaitanya Charitamrita e é uma pessoa muito crítica. Ele é um moscão, né? Se diz que a mosca busca pelas coisas sujas, coisas não desejáveis, mas a abelha busca pelo mel. Então ele era um tipo moscão, ele buscava defeitos nos Vaishnavas. Eu me identifico muito com esse Ramachandra Puri. É uma natureza minha também buscar defeitos nos Vaishnavas. E Ramachandra Puri, ele criticava a alimentação do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu era tão humilde que, por ouvir Ramachandra criticar, ou ser criticado, ele reduz o seu alimento, a quantidade de alimento que ele comia. Ao invés de dizer que não, você está errado, eu sou um sannyasi, eu como muito pouco. Não, ele aceitou, porque Ramachandra Puri era seu tio espiritual. Ramachandra Puri foi iniciado por Madhavendra Puri, e era irmão espiritual de Ishvara Puri, que era o mestre espiritual de Chaitanya Mahaprabhu. Então ele tinha essa tendência. No entanto, quando os Vaishnavas, eles ficaram muito tristes, vendo que Chaitanya Mahaprabhu, ele, assim, reduziu a sua alimentação. E ouvindo isso, então, Chaitanya Mahaprabhu aumentou sua porção para metade do normal. Então esse sannyasi, Ramachandra Puri, ele veio ver Paramananda Puri e Chaitanya Mahaprabhu. Paramananda Puri ofereceu respeitos aos pés de Ramachandra Puri, e Ramachandra Puri o abraça fortemente. Chaitanya Mahaprabhu também oferece reverências a Ramachandra Puri, e assim o abraça, e assim eles lembram-se de Krishna, recordam-se de Krishna, e os três começam a discutir Krishna Katha, a falar sobre Krishna. E assim Jagadananda, um dos devotos mais íntimos de Chaitanya Mahaprabhu, ele convida Ramachandra Puri para visitá-lo. Então assim uma grande quantidade dos restos da comida de Jagannatha foi trazida para esse encontro, para a distribuição. Então Ramachandra Puri, ele comia de uma forma muito suntuosa,
E assim ele queria encontrar falhas em Jagadananda Pandita. Depois que ele terminou a sua refeição, Ramachandra Puri, ele disse a Jagadananda Pandita: escute só, sente-se aqui e coma a sobra de toda essa prashada. Então, com grande ansiedade, Ramachandra Puri, ele sentou ao lado de Jagannatha Pandita, e aí ele, pessoalmente, ele começa a servir prashada para Jagannatha Pandita. E assim ele serve prashada para Jagannatha Pandita e encoraja cada vez mais: tome mais, tome mais, tome mais. Esse é um costume bem indiano, né? Eles nunca podem ver o seu prato vazio que eles querem encher novamente. O indiano tem essa cultura de ver que você esteja bem alimentado. Bom, esse Ramachandra Puri ficava se encorajando a Jagadananda Pandita que comesse mais e mais e mais, e assim ele alimentou suntuosamente a Jagadananda Pandita. Então, logo após que Jagadananda Pandita termina, ele lava suas mãos, sua boca, aí Ramachandra Puri começa a criticá-lo. Ele diz a Jagadananda Pandita: eu ouvi que os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu comem mais do que o necessário. Agora eu vi diretamente que isso é verdade. Criticando Jagadananda Pandita, que ele comeu demais. Primeiro ele força Jagadananda Pandita a comer, e ele alimenta suntuosamente Jagannatha Pandita. Ele dá mais e mais puxaria. Jagannatha Pandita aceita, e aí ele vem e critica: eu ouvi que os devotos de Chaitanya Mahaprabhu comem demasiadamente, e eu acabo de ver que isso é uma verdade. Aconteceu algo comigo mais ou menos assim, que eu estava em Porto Alegre no final dos anos 80. Então tinha um devoto no templo, era o Pujari. Ele fazia os bolos muito saborosos. E assim, às 4 da tarde, ele fazia oferenda de bolo. E logo depois da oferenda, ele subia no meu quarto e me dava bolo. Me dava bolo. E assim, eu adoro bolo, né? Adoro uma prashada. Eu comia, ficava satisfeito com a bondade desse devoto. Um dia recebemos a visita de um sannyasi, na época sannyasi, Ijra Swami. E ele vem, e esse devoto ele vai para Ishvara e critica: pô, esse Rasananda come demais. Ele todo dia come bolo, todo dia come a oferenda das 4. No mesmo estilo de Ramachandra Puri. Então, Ramachandra Puri diz que alimentar um sannyasi em demasia quebra os seus princípios reguladores, pois quando um sannyasi come demais, sua renúncia é destruída. Então a característica de Ramachandra Puri era que primeiro ele induzia alguém a comer, né, mais do que o necessário, e logo depois ele criticava aquela pessoa. Então, anteriormente, quando Madhavendra Puri, que era o mestre espiritual de Ramachandra Puri, quando ele estava no estágio final da sua vida, né, Ramachandra Puri ele foi visitá-lo, e Madhavendra Puri estava cantando, né, os santos nomes de Krishna, e às vezes ele gritava: oh Krishna, Krishna, meu Senhor, eu não consegui abrigo em Vrindavana. Então, assim, de uma forma em separação, né? Vipralamba Seva, ele sentia a falta de Krishna e assim, se lamentava que eu não alcancei Krishna no final da minha vida. Então esse Ramachandra Puri era tão tolo que ele ousou instruir o seu próprio mestre espiritual. E assim, sem nenhum temor, ele critica Madhavendra Puri, e ele diz a ele, instrui a Madhavendra Puri: se você está em bem-aventurança transcendental, agora você deve simplesmente se situar em Brahman. Por que você está chorando? Não é porque na plataforma Brahman, na Shochati, na Kankshati, você não deseja nem se lamenta.
você não deseja nem se lamenta. Na Shotyati, na Kanchati. E é um verso do Bhagavad Gita. Então, ele tinha essa influência mayavada, esse Ramachandra Puri. Ele vê ali o seu mestre espiritual em separação de Krishna, dizendo que eu não alcancei Krishna, não alcancei Mathura. E assim ele critica. Por que você está chorando? Você deve se situar em Brahman. Então, ao ouvir essa instrução, Madhavendra Puri, ele fica muito zangado. Ele ficou muito zangado e disse para ele: saia daqui, seu patife. Oh, meu Senhor Krishna, eu não pude alcançá-lo. Nem poderia alcançar sua morada, Mathura. Eu estou morrendo de infelicidade. E agora, esse patife veio para me causar mais dor. Não me mostre o seu rosto, Madhavendra Puri disse. Vá para qualquer outro lugar que você quiser. Se eu morrer vendo o seu rosto, não alcançarei o destino da minha vida. Estou morrendo sem alcançar o abrigo de Krishna e, portanto, estou muito infeliz. Agora esse patife tolo, condenado, veio para me instruir sobre Brahman. Então isso foi uma parada, né? Uma ofensa ao seu mestre espiritual. Porque Madhavendra Puri estava na posição mais elevada do serviço devocional, como Prabhupada ele nos explica, nos ensina que nós, não é que nós estamos, eu já vi Krishna, eu já encontrei Krishna, eu tenho Krishna. Ele nos ensina que os Goswamis de Vrindavana eles estavam sempre procurando por Krishna. Onde está Krishna? Quando alcançarei Krishna? Madhavendra Puri, a mesma coisa. Eu não alcancei Mathura, eu não alcancei Krishna. E assim ele chora, e o tolo do seu discípulo diz: por que você está chorando? Se situa em Brahman. Então, muito tolo. Então, Madhavendra Puri estava situado na plataforma mais elevada de serviço devocional, Vipralamba Seva. Então, Ramachandra Puri foi assim denunciado, não, por Madhavendra Puri. Então, devido a essa ofensa, ele desenvolveu muitos desejos materiais. Quando ofendemos ao mestre espiritual, nós desenvolvemos desejos materiais. Então, aquele que está apegado ao conhecimento especulativo seco, ele não tem nenhum relacionamento com Krishna. A ocupação deles é criticar os Vaishnavas. Então, Ijapuri, o mestre espiritual de Chaitanya Mahaprabhu, prestou serviço a Madhavendra Puri, limpando suas fezes e urina com suas próprias mãos. Madhavendra Puri, numa idade avançada, não? Então, assim, Ijapuri, o irmão espiritual de Chaitanya Mahaprabhu, ele cuidava das necessidades de Madhavendra Puri, limpando as suas fezes, banhando, limpando a sua urina. Então, assim, Ijapuri, executando aquele serviço, estava sempre muito em êxtase, sempre cantando os santos nomes de Krishna, e ele sempre descrevia as lilas, os passatempos de Krishna para Madhavendra Puri, para que assim Madhavendra Puri recordasse de Krishna no momento final. Então, assim, de uma forma muito satisfeita, não, com Ijapuri, Madhavendra Puri o abraça. Ele o abraça e o abençoa de que ele seria um grande devoto e amante de Krishna. Assim, Ijapuri, ele se tornou como um oceano de amor estático por Krishna, enquanto que Ramachandra Puri, ele se tornou um especulador seco e um crítico de todos os outros. Então, Ijapuri, ele recebeu a bênção de Madhavendra Puri, enquanto Ramachandra Puri recebeu uma repreensão dele. Então, essas duas pessoas, Ijapuri e Ramachandra Puri, são exemplos dos objetos de bênção e punição de uma grande personalidade. Madhavendra Puri instruiu o mundo inteiro apresentando esses dois exemplos. Então, sua divina graça, Madhavendra Puri, ele é o mestre espiritual de todo mundo, de Agaguru. Ele introduziu Madhurya Rasa, um conceito Vaishnava.
Até então, Radha Krishna não era adorado. E Madhavendra Puri, ele estabelece a adoração de Radha Krishna. Então, assim, esse Madhavendra Puri, ele distribuía o amor, né, estático por Krishna. Existe um capítulo belíssimo, né, descrevendo as atividades de Jagannatha Puri. Então, enquanto ele falecia, não, ele deixava o mundo material, ele entoou o seguinte verso: ó meu Senhor, ó Mestre misericordioso, ó Mestre de Mathura, quando te verei de novo? Por não te ver, meu coração agitado ficou inseguro. Ó muito amado, o que devo fazer? Então, nesse verso, Madhavendra Puri nos ensina como alcançar o amor estático por Krishna, estando sempre à busca de Krishna, porque nós não temos Krishna ainda. Essa ansiedade por alcançar Krishna é que nos dará Krishna. E Krishna estará mais presente na sua vipralamba, na separação, do que na sua presença. Então, quando uma pessoa sente uma separação de Krishna, né, ela se torna situada espiritualmente. Então, Madhavendra Puri, ele semeou a semente do amor estático por Krishna nesse mundo material. E assim ele partiu desse mundo. Essa semente mais tarde se tornou uma grande árvore na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami, ele descreve assim o falecimento de Madhavendra Puri e diz que qualquer um que ouça esse passatempo, essa lila, será muito afortunado. Então nós nem sabemos o quão benéfico é para nós falarmos e ouvir Chaitanya Charitamrita. Sim, diariamente, lendo, ouvindo, falando Chaitanya Katha, nós nos tornamos as pessoas mais afortunadas. Então, assim, Ramachandra Puri, ele ficou um tempo em Jagannatha Puri. Como é costume, né, na ordem renunciada, ele ficava aqui e acolá, em diferentes lugares. Então, nunca sabia onde ele tomaria sua refeição. E, mesmo assim, ele ia nas casas dos devotos e, sem ser avisado, e ia, como dizemos, filar a boia. Né? Então, ele era muito cuidadoso em manter o controle de como as pessoas faziam as refeições. Então, convidar-se Chaitanya Mahaprabhu, diz aqui no Chaitanya Charitamrita, custaria 320 cáudias. Cáudias é uma forma de contar, né, na Bengala, são pequenas conchas. Então, esse 320 cáudias fornecia almoço para 3 pessoas, incluindo Chaitanya, às vezes Kashishvara e às vezes Govinda, né, os servos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu diariamente fazia suas refeições em locais diferentes, na Madhukari, assim como a abelha, ela vai de flor em flor. Um sannyasi nunca quer se apegar a um local só, ficar num local só, aceitar esmolas de uma pessoa só. Mas ele sempre vai. Assim como o Prabhupada, ele nunca ficava muito tempo nos templos. Ele ia e dava suas bênçãos, pregava, dava consciência de Krishna e partia. Essa é a natureza de um sannyasi, de um pregador. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele fazia suas refeições em lugares diferentes e, assim, sempre havia as despesas. Não? Ramachandra Puri, ele se preocupou em reunir todos os tipos de informações sobre Chaitanya Mahaprabhu. Como ele estava situado, como eram os seus princípios reguladores, o seu almoço, o seu dormir, os seus movimentos. Ele começou a prestar atenção em todas as atividades de Chaitanya Mahaprabhu só para criticá-lo. Então, como Ramachandra Puri estava assim, interessado apenas em encontrar falhas, ele não conseguia entender as qualidades de Chaitanya Mahaprabhu. Quando nós só buscamos falha em uma pessoa, nós
na verdade, não conseguimos ver as qualidades daquela pessoa. Se diz que o amor é cego. Por que o amor é cego? Porque o amor não vê as más qualidades de uma pessoa, só vê as boas qualidades. Então, assim mesmo, os Vaishnavas avançados, eles têm amor. Então, eles só veem as boas qualidades, não veem as más qualidades. Então, a sua única preocupação era encontrar defeitos em Chaitanya Mahaprabhu, mas ele não conseguia encontrar nenhum defeito. Então, finalmente ele encontrou uma falha. Ele diz assim: como pode uma pessoa na ordem renunciada comer tanto doce? Se alguém come tanto doce assim, então se torna muito difícil controlar os sentidos. Então, dessa maneira, Ramachandra Puri, ele criticava, blasfemava Sri Chaitanya Mahaprabhu. E assim, diariamente ele ia ver Chaitanya Mahaprabhu para buscar os defeitos. Então, quando eles se encontravam, Chaitanya Mahaprabhu era muito humilde, ele oferecia suas reverências a Ramachandra Puri, porque ele era seu tio espiritual, era o irmão espiritual de Ijra Puri, discípulo do seu Parama Guru Madhavendra Puri. E assim, mesmo Chaitanya Mahaprabhu sendo tanto humilde, né, Ramachandra Puri sempre buscando os defeitos. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele sabia que Ramachandra Puri o estava criticando diante de todos. Mas sempre que Ramachandra Puri ia vê-lo, o Senhor oferecia-lhe respeitos com grande atenção. Mesmo embora ele o estivesse criticando, Chaitanya Mahaprabhu o respeitava e oferecia reverências. Isso é uma lição muito grande também, porque nós sempre somos também criticados, não é? Assim como nós gostamos de criticar, as pessoas sempre nos criticam. E quando uma pessoa nos critica, nós nos tornamos inimiga daquela pessoa. Mas essa não é a forma de ser de um Vaishnava, como Chaitanya Mahaprabhu ensina aqui. Embora Ramachandra Puri criticasse, blasfemasse Chaitanya Mahaprabhu ainda assim o tratava de uma forma humilde e com grande respeito. Na verdade, no canto 7 do Srimad Bhagavatam, nos ensinamentos de Prahlada Maharaj ele diz que amigos e inimigos. O que é amigos e inimigos? Nós temos inimigos porque nós aceitamos aquelas pessoas como inimigas porque elas não satisfazem os nossos sentidos. Aí, imediatamente, nós fazemos com que aquela pessoa seja nossa inimiga. Mas não é, na verdade. Inimigos somos nós mesmos. Uma pessoa nos critica, não satisfaz o meu sentido, aí eu me torno inimiga dela. Eu só gosto daqueles que falam bem de mim. Eu conheço uma pessoa assim. Olha a minha natureza crítica aqui, ó. Eu conheço uma pessoa assim, que às vezes eu chamo a atenção dela, e ela fica nervosa, vira as costas para mim, não fala mais comigo. Você deve ter alguém assim também ao seu redor. Isso é a coisa de amizade, inimizade, é coisa mundana, coisa do mundo material. Um Vaishnava é sempre amigo de todas as entidades vivas. Então, um dia, Ramachandra Puri, ele chega pela manhã na residência de Chaitanya Mahaprabhu, e assim ele vê formigas, né? Ele vê muitas formigas, e assim ele diz algo para criticar o Senhor. Na noite passada havia muito açúcar aqui, portanto as formigas estão vagando daqui para ali, de lá para cá. Então, assim, esse sannyasi renunciado, né? Ele está apegado a satisfação dos sentidos. Então ele fala dessa forma e parte, né, da casa de Chaitanya Mahaprabhu. Se Chaitanya Mahaprabhu ele havia ouvido falar, não é, da natureza crítica, não é, dos rumores sobre as blasfêmias de Ramachandra Puri, mas agora ele pessoalmente tinha ouvido, porque ele foi na sua residência e viu as formigas e diz: há muito doce por aqui. Como que um sannyasi controla os seus sentidos quando come tanto doce? Então Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente viu isso.
Então, em qualquer local, né, as formigas, eles vão aqui, ali, em todas as partes, mas Ramachandra Puri, imaginando, né, assim, os erros de Chaitanya, falhas em Chaitanya Mahaprabhu, ele critica, assim, Chaitanya, de que havia guloseimas em seu quarto. Né? Então, depois de ouvir isso, Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou muito apreensivo, né? Ficou duvidoso e ficou muito apreensivo. E assim ele chama o seu servo Govinda, Govinda Dasa, e diz que de hoje em diante será uma regra aceitar apenas um quarto de uma panela de prasada do Senhor Jagannatha e 5 gandas de vegetais. Ganda também é uma medida bengali. Então, quando ele ouve a crítica de Ramachandra Puri, ele decide comer menos. Então, esse também é um grande ensinamento. Se nós somos criticados, nós devemos procurar ouvir também, né? Porque nós nunca aceitamos crítica contra nós. De repente aquela pessoa está certa, né? Está me criticando aqui, que eu estou comendo demais, eu estou sei lá o que. Então assim, Chaitanya Mahaprabhu disse para Govinda Dasa, se você não traz apenas um quarto da prasada de Jagannatha, você nem precisa mais vir aqui, não me apareça. Então assim, Govinda, ele fala isso aos devotos, não? E quando os devotos, eles ouviram isso, eles ficaram assim, muito arrasados, as suas cabeças pareciam que tinham sido atingidas por um raio. Não? Eles não podiam imaginar que Chaitanya Mahaprabhu fosse comer menos, porque os devotos queriam sempre dar prazer ao Senhor. Não é, como falamos, uma atitude amorosa entre os Vaishnavas, é dar prashad. Eles gostavam de ver Chaitanya Mahaprabhu satisfeito comendo, e agora Chaitanya Mahaprabhu, ele diminui a quantidade da sua prashad. Então todos os devotos assim criticaram, não, condenaram Ramachandra Puri. Esse homem pecador veio aqui e acabou com nossas vidas. Então naquele dia um Brahmana, ele fez um convite a Chaitanya Mahaprabhu, e quando Govinda aceitou apenas 5 gandas de vegetais e um quarto da panela de arroz, o Brahmana, ele ficou muito desesperado. E assim ele batia na sua cabeça, oh não, porque ele queria dar prazer a Chaitanya Mahaprabhu, mas Chaitanya Mahaprabhu, ele comeu só um pouco, né, um bocado. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele come apenas metade do arroz e vegetais, e o restante a Govinda Dasa levou consigo. Né? Assim, tanto Chaitanya Mahaprabhu quanto Govinda comeram apenas metade da comida que precisavam. Então, por causa disso, todos os devotos desistiram de comer. Assim, os devotos também não vamos mais comer. E todos diminuíram a quantidade de prasada. Então, se Chaitanya Mahaprabhu, ele ordenou a Govinda e Kashisha, né, seus servos, que vocês podem esmolar em qualquer outro lugar para encher seus estômagos, se vocês precisam comer mais. Então, alguns dias se passaram em grande infelicidade, né? Os devotos estavam muito infelizes com essa situação. Ouvindo tudo isso, Ramachandra Puri, ele foi até Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu ofereceu suas reverências a Ramachandra Puri, adorando os seus pés. Então Ramachandra Puri, ele sorriu e falou com o Senhor. Ramachandra Puri aconselhou, não é função de um sannyasi gratificar seus sentidos. Ele deve encher sua barriga de uma forma ou de outra. Ouvi dizer que cortaste tua comida ao meio. Na verdade, vejo que você é magro. Agora ele critica Chaitanya Mahaprabhu porque ele não estava comendo, porque ele emagreceu, porque ele estava magro. Essa é a natureza do crítico. Ele vai encontrar um defeito. Na verdade, vejo que você é magro, Ramachandra Puri falou. Essa renúncia seca também não é a religião de um sannyasi. Criticou, blasfemou Chaitanya Mahaprabhu como sendo um sannyasi, um renunciante seco. Aí ele diz que um sannyasi come o quanto necessário para manter seu corpo, mas ele não gosta de satisfazer seus sentidos materialmente. Assim,
Um sannyasi se torna perfeito em seu avanço espiritual no conhecimento. Tá? Ele cita o verso do Bhagavad Gita, onde Krishna diz para Arjuna que, meu querido Arjuna, não se pode praticar yoga mística se comer mais do que o necessário ou jejuar desnecessariamente, dormir e sonhar demais ou não dormir o suficiente. Deve-se comer e desfrutar de seus sentidos tanto quanto necessário. Deve-se esforçar adequadamente para executar seus deveres e deve-se regular seu sono e vigília. Assim a pessoa pode se livrar das dores materiais executando yoga mística. Então Ramachandra Puri estava aqui pregando para Chaitanya Mahaprabhu. Primeiro dizendo que ele comia demais, comendo doce, agora Chaitanya Mahaprabhu diminuiu a quantidade do comer, emagreceu, agora você está magro, você está executando a renúncia seca. Então assim, essa é a patifaria de Ramachandra Puri. Então Chaitanya Mahaprabhu, de uma forma muito humilde, né, ele submete que eu sou como um menino ignorante e sou como seu discípulo. É minha grande sorte que você me está instruindo. A lição de Chaitanya Mahaprabhu. Se alguém nos instrui, mesmo que aquela pessoa está nos instruindo errado, mesmo que ela não entenda nada, está blasfemando, de uma forma humilde aceitamos aquela crítica. Essa é a atitude de Chaitanya Mahaprabhu. Então, ouvindo isso, Ramachandra Puri, ele se levanta e sai. Né? E ele também ouviu de várias fontes que todos os devotos de Chaitanya Mahaprabhu comiam metade do que de costume. Então, no dia seguinte, Paramananda Puri e outros devotos, eles foram até Chaitanya Mahaprabhu com grande humildade e submissão. Então, Paramananda Puri disse que meu irmão espiritual, Ramachandra Puri, é por natureza um péssimo crítico. Se você desistir de comer por causa das palavras dele, qual será o lucro? É da natureza de Ramachandra Puri que primeiro ele deixe alguém comer o quanto desejar. E se não comer mais do que o necessário, com grande atenção, ele o faz comer mais. Dessa forma, ele induz a pessoa a comer mais do que o necessário. E depois, em seguida, ele critica. Você come tanto. Quanto dinheiro você tem na sua tesouraria? Além disso, ao induzir os sannyasis a comer tanto, você estraga seus princípios religiosos. Portanto, posso entender que você não tem nenhum avanço. Então, Paramananda Puri dizendo que é função de Ramachandra Puri perguntar sempre sobre como os outros estão comendo e conduzindo seus afazeres diários. Os dois tipos de atividades rejeitadas nas escrituras reveladas constituem seus afazeres diários. Aceitar e rejeitar. Esses são os princípios religiosos. Deve-se ver que, devido ao encontro da natureza material e da entidade viva, o universo está agindo de maneira uniforme. Assim, não se deve elogiar nem criticar as características ou atividade dos outros. Das duas regras, Ramachandra Puri obedece à primeira, abandonando o elogio, mas embora saiba que a segunda é mais proeminente, ele a negligencia, criticando os outros. Entre a primeira regra e a última regra, a última é a mais importante, em relação a Ramachandra Puri. Mesmo onde existem centenas de qualidades boas, o crítico não as considera. Em vez disso, ele tenta, por meio de algum truque, apontar uma falha nesses atributos. Não se deve, portanto, seguir os princípios de Ramachandra Puri. No entanto, devo dizer algo contra ele, porque ele está deixando nossos corações infelizes. Por que você desistiu de comer adequadamente devido às críticas de Ramachandra Puri? Por favor, aceite os convites como antes. Este é o nosso pedido. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele responde no Ramachandra Puri, porque todos vocês estão com raiva de Ramachandra Puri. Ele está expondo os princípios naturais da vida sannyasa
porque você o está acusando. Então, Chaitanya Mahaprabhu, de uma forma muito humilde, né? Ele aceita que, poxa, eu sou um sannyasi, alguém está me instruindo de que eu devo diminuir o meu comer. Então, Chaitanya Mahaprabhu não viu mal naquilo, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu dizendo, para um sannyasi satisfazer a língua é uma grande ofensa. Na verdade, Rupa Goswami diz, não? Ele inicia o seu Upadesamrita dizendo que uma pessoa que come em demasia, mais do que o necessário, ele não pode ser um mestre espiritual. Então, o mestre espiritual, ele sempre é muito ponderado no comer, não? Então, para um sannyasi satisfazer a língua é uma grande ofensa. O dever de um sannyasi é comer apenas o necessário para manter o corpo e a alma juntos. Então, assim, quando todos os devotos fervorosamente, não, pediram a Chaitanya Mahaprabhu que fizesse uma refeição completa, ainda assim ele não o fez. Em vez disso, ele respondeu ao pedido aceitando a metade do valor normal, ou da quantidade normal. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele realmente descendeu, não, para dar felicidade aos devotos. Chaitanya Mahaprabhu, ele queria dar prazer aos devotos. Assim, ele se comportou de qualquer maneira adequada ao tempo e às circunstâncias. Então, devido à sua independência, Chaitanya Mahaprabhu às vezes se comportava como um homem comum e às vezes manifestava a sua opulência divina. Chaitanya Mahaprabhu às vezes aceitava Ramachandra Puri como seu mestre e se considerava um servo. E às vezes o Senhor, não se importando com ele, o via como uma palha. Essa natureza independente, não é, de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, ele se comportou exatamente como a suprema personalidade de Deus, além da restrição da inteligência de qualquer pessoa. Ele fazia o que queria, mas todas as suas atividades eram muito lindas. Assim, Ramachandra Puri, ele permaneceu em algum tempo em Nilatila, Jagannatha Pura. E assim ele partiu para visitar outros locais de peregrinação. Então, os devotos, eles consideravam que esse Ramachandra Puri era um fardo, não, para a cabeça deles. E assim, quando Ramachandra Puri, ele deixa Jagannatha Puri, os devotos, eles ficaram extremamente felizes, como se um grande fardo de pedra tivesse repentinamente caído de suas cabeças. Então, assim, depois da sua partida, tudo virou alegria, né? Todos se contentaram e tudo virou alegria. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele novamente aceita os convites, né, dos Vaishnavas para a Prasadha, e ali ele lidera os cantos, a dança, e faz todo um festival de Harinama Sankirtana. Então, assim, os devotos também, eles aceitaram Prasadha sem obstáculos, fazendo uma grande festa. Então, se o mestre espiritual de alguém o rejeitar, ele se tornará tão caído que, como Ramachandra Puri, comete ofensas até mesmo à suprema personalidade de Deus. Chaitanya Mahaprabhu não considerou as ofensas de Ramachandra Puri, pois o Senhor o considerou seu mestre espiritual. No entanto, seu personagem instruiu a todos sobre o resultado de ofender o mestre espiritual. O personagem, disse Chaitanya Mahaprabhu, é cheio de néctar. Ouvir sobre isso é agradável ao ouvido e à mente. Então, ouvir sobre os néctares, né, disse Chaitanya Mahaprabhu, ouvir, né, sobre os néctares de Chaitanya Mahaprabhu é completamente satisfatório. Por isso, vamos sempre nos absorver nesse Chaitanya Charitamrita. Então, agradeço a todos vocês e todas as glórias da Srila Prabhupada. Agradeço aqueles que vieram aqui. O Luiz participou aqui com a gente. Tem que pôr meu óculos. Luiz Magrão. Muito bem-vindo, Luiz.
Nos vemos amanhã então. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai.